Olá, meu irmão. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós meditarmos em um texto que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 17. Nós iremos ler do versículo 11 ao 19, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, eu quero compartilhar com você nesse momento a respeito de um tema sobre 10 curas e uma salvação. Pois o texto bíblico que nós acabamos de ler fala a respeito de que Jesus, ele ia de caminho para Jerusalém e passava no meio de Samaria da Galileia. E diz que quando Jesus entrou neste local, saiu ao encontro de Jesus 10 homens, e estes homens eram leprosos. E para quem não sabe, a lepra naquela época era uma doença de grau grave. Era como se fosse nos dias atuais um câncer ou uma AIDS, a doença do século. Uma doença que fazia com que as pessoas que a tivessem vivessem excluídas da sociedade, pois era o caso desses 10 leprosos. Eles não tinham valor algum diante da sociedade, porque eram leprosos. Eles não viviam como as outras pessoas no meio da multidão. Eles tinham que ficar no meio de pessoas que eram doentes assim como eles, totalmente afastadas e desprezadas da sociedade. E o texto vai dizer que estes homens foram ao encontro de Jesus, porém ficou gritando de longe. E Jesus atendeu ao seu pedido, curando estes 10 homens. Mas algo inusitado aconteceu de repente. A cura desses homens não foram de imediato. O texto bíblico diz que quando eles estiveram indo para mostrar aos sacerdotes, eles foram curados. E apenas um voltou para agradecer a Jesus Cristo pela cura que havia sido realizada em sua vida. E os outros 10 perderam a bênção maior. Vamos analisar nesse momento algumas questões importantes nesse texto para que nós venhamos tirar como lições de vida. Primeiro, a iniciativa dos 10 leprosos. Estes homens tiveram a iniciativa de ir ao encontro de Jesus. Esses homens não ficaram de longe, apenas clamando, de forma alguma. O texto até diz que eles de longe gritaram por Jesus, mas porque eles não poderiam conviver em sociedade devido à sua doença. Mas o texto também é claro ao enfatizar que estes homens foram ao encontro de Jesus e de longe gritaram por Jesus. Então, eles tiveram a iniciativa de ir em busca da sua cura, muito embora que de forma limitada. Como eu falei, eles não podiam estar em meio à sociedade devido às suas doenças.
mas eles tiveram a iniciativa de ir ao encontro de Jesus. Eles se deslocaram de onde eles estavam para ir ao encontro de Jesus atrás da sua cura. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, nós vivemos em uma época onde o cristianismo não tem tido o valor que deveria ter devido a algumas pessoas religiosas que tentam de alguma forma escrachar o cristianismo. Nós vivemos em uma época onde as pessoas tidas como religiosas têm preguiça de estudar a Bíblia. Não tem mais aquele diálogo entre o homem e Deus, devido à preguiça, devido ao enfado espiritual. Pois o homem tem até preguiça de orar, de falar com Deus, quanto mais de estudar a sua palavra. Nós devemos fazer alguma coisa em prol desta causa, em prol do Evangelho. Devemos pedir a Deus que venha tirar de nós este enfado espiritual que muitas vezes nos afasta de Deus. As pessoas preferem ir atrás de profetadas do que de estudar a palavra de Deus. As pessoas preferem ir atrás daquelas pessoas que dizem ser profetas e que dizem falar em nome de Deus, onde quando nós iremos analisar a respeito dessa pessoa, de Deus, elas não têm nada. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Devemos pedir a Deus que tire de nós esse enfado espiritual, para que em espírito e em verdade nós venhamos nos deslocar de onde nós estivermos para ir ao encontro do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pois nós somos perfeitos e podemos fazer isso. Se esses homens que eram leprosos, excluídos da sociedade, puderam ir ao encontro de Jesus, quanto mais nós que somos perfeitos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos pedir a Deus que tire de nós essa preguiça e esse enfado espiritual que muitas vezes está nos afastando da presença de Deus. Segundo, Jesus vê e ouve aos nossos pedidos. Foi assim que aconteceu com esses homens. Quando eles clamaram por Jesus, quando eles clamaram por socorro, Jesus ouviu o seu clamor. E de imediato o texto vai dizer que Jesus pediu para eles ir embora, mostrar aos sacerdotes que eles estavam curados. Pois era uma lei que tinha naquela época. Era de costume. Ao ser curado, aqueles homens deveriam ir ao sacerdote para que o sacerdote viesse analisar o seu caso, julgar a sua causa e dizer que ele poderia ou não viver em sociedade. Mas se porventura esse homem estivesse curado, ou estes homens estivessem totalmente curados, como foi o caso, o sacerdote o liberaria para que eles pudessem viver em sociedade, ou seja, voltar a ter uma vida comum no meio das pessoas. E estes homens foram curados. Fique atento, meu querido ouvinte da palavra de Deus. Jesus, ele ouve os nossos problemas. Por mais que muitas vezes nós achamos que estamos no fundo do poço e que ele não está nos ouvindo, mas ele ouve. Não só ouve, como responde. Porém, a resposta de Jesus, muitas vezes, é diferente da nossa, porque ele é Deus. Ele sabe o que faz. Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe tudo sobre nós. Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo uma resposta. E muitas vezes nós pensamos que Deus não nos respondeu. Ou achamos que Ele não quer nos responder. Mas na verdade, Ele já respondeu. E se Ele não respondeu,
é porque o tempo dele responder ainda não chegou. Mas fique atento, que a resposta é certa. Talvez a resposta não seja aquilo que você esperava, mas tenha certeza que é aquilo que você precisa. Terceiro, a fé. Esses homens tiveram fé. É interessante quando o texto bíblico vai dizer que eles ainda não haviam sido curados. O texto vai dizer que quando Jesus curou esses homens, Jesus disse: olha, mostrem ao sacerdote. Mas na verdade a cura ainda não havia acontecido. Ou seja, eles ainda não teriam sido curados aparentemente. Mas o texto vai dizer que quando eles foram ao encontro do sacerdote, eles foram curados. Jesus poderia ter curado eles naquele momento. Vocês estão curados agora. Mas não. O texto vai dizer que Jesus mandou eles mostrarem ao sacerdote, mas aparentemente a cura ainda não tinha sido demonstrada. E ao caminho do sacerdote, a cura aconteceu. Mas estes homens tiveram fé. Quando Jesus liberou aquela palavra de cura, eles poderiam ter parado e olhado para o seu corpo e ter dito: mas eu ainda estou do mesmo jeito. Como é que o Senhor está me curando? Como é que o Senhor está me mandando mostrar aos sacerdotes se eu não estou vendo nada? Mas estes homens confiaram em Jesus e foram de caminho afora mostrar aos sacerdotes. E no meio do caminho, para sua surpresa, eles tiveram a solução do seu problema resolvido. Eles tiveram fé, eles confiaram em Jesus. Eles ainda não haviam sido curados aparentemente, mas eles obedeceram a palavra de Jesus e foram mostrar ao sacerdote. E a fé é isso. A fé é você ver aquilo que ainda não aconteceu, mas que você tem certeza que pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, vai acontecer. Isso que é fé. E foi o que aconteceu com esses homens. Que nós venhamos pedir ao Senhor que Ele venha aumentar a nossa fé, porque muitas vezes a nossa fé quer desfalecer, muitas vezes a nossa fé quer morrer, quer ir embora, mas nós devemos pedir ao Senhor que venha fortalecer a nossa fé, que nós venhamos ter fé no Senhor, porque a sua promessa se cumprirá. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Quarto, milagres não se explicam. Milagres não se explicam. Como eu falei antes, Jesus curou aqueles homens, mas a cura ainda não havia sido demonstrada naquele momento. A cura veio ser demonstrada quando eles estavam a caminho para mostrar ao sacerdote. Foi quando a cura aconteceu. Muitas vezes nós queremos explicar os milagres de Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer, pois milagres não se explicam. Tem até uma mensagem do pastor Alejandro Bulon que explica sobre isso. Milagres não se explicam. É impossível explicar milagres. Como é que uma pessoa, neste exato momento, estava à beira da morte e de repente recebe o livramento? De repente ela está salva. Como é que uma pessoa vai para uma UTI e de repente ela sai da UTI sã e salva sem nenhum problema e volta para casa? Milagres não se explicam. Nós devemos tão somente confiar em Jesus Cristo, que realiza grandes milagres por nós. E o grande milagre da vida é a nossa existência, é a nossa salvação, porque nós não somos dignos da salvação eterna que o Senhor nos deu.
Quinto, a gratidão a Deus. 10 homens foram curados, porém apenas um voltou para agradecer. Ao voltar para agradecer, Jesus perguntou: não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve sequer quem possa voltar para agradecer, a não ser este samaritano? Pois o homem que voltou para agradecer era de Samaria, rejeitado pelos judeus. Talvez você não saiba, o samaritano era uma mistura de judeu com não judeu. Nascia um samaritano. E eles eram desprezados pelo judeu, pelo fato de não ser judeus, pois os judeus achavam que a salvação era apenas para eles. Eles achavam que só eles eram dignos da salvação. Mas a salvação é para todos. A salvação é para todos. Pedro até foi repreendido porque pensava que a salvação era apenas para os judeus. Então, Jesus mandou Pedro ir à casa de Cornélio, mas ele não quis ir. Mas Jesus lhe repreendeu, dizendo-lhe que ele não pode chamar impuro aquilo que Deus purificou. Pois nenhum ser humano, seja ele judeu ou não, é digno da salvação eterna. Pois a palavra do Senhor nos diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e não há nada que um morto possa fazer, pois nós não somos dignos. Por isso que pelo fato de nós não sermos dignos daquilo que temos e que somos, é que nós devemos ser gratos a Deus, coisa que estes 9 homens não foram. Eles não voltaram para agradecer a Deus. Apenas um samaritano foi capaz de voltar para agradecer a Deus. Sexto, o benefício da gratidão. Você pensa que este homem, ao retornar para agradecer a Deus, ficou apenas na cura física? De forma alguma. Veja o que o texto vai dizer. O texto vai dizer o seguinte: Jesus disse no 19, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros 9 receberam aparentemente apenas a cura. Mas este homem pode ter certeza que ele recebeu não só a cura, como também a salvação eterna da sua alma. E esta é a gratidão daquele homem para com Deus. Ele recebeu a cura da sua alma. Não só a cura física, mas também a cura espiritual. Vai, a tua fé te salvou. Este homem foi grato para com Deus e recebeu mais do que merecia. Além da cura, recebeu a salvação, pois foi para isso que Jesus veio ao mundo, para salvar o perdido, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você que esteja escutando essa reflexão, você esteja cansado das pancadas que a vida tem te dado. Talvez você se encontre sobrecarregado. Talvez você se encontre no fundo do poço. Pois saiba que Jesus quer te dar a vida eterna. Pois foi para isso que Jesus morreu na cruz. Eu sempre tenho dito em algumas mensagens quando envio para o celular das pessoas: Jesus Cristo morreu na cruz por você. E o que você tem feito por Ele? Este é o momento de você parar e pensar, pois Jesus tem algo melhor para você. Talvez Ele não te dê a cura física que você tanto espera, mas tenha a plena certeza e convicção que se você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, Ele vai te dar a maior e melhor de todas as curas. A cura espiritual, a salvação eterna da tua alma. Não vá pensando que ao fechar os olhos tudo acaba, de forma alguma. Ao fechar os olhos, começa uma nova vida, pois o Espírito é eterno e não morre.
E ao fechar os olhos, começa uma nova fase em nossa vida, seja ao lado de Deus ou não. Mas a notícia boa que eu tenho para te dar é que Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer te dar a salvação eterna. O maior desejo de Jesus é que você venha viver ao lado dele, louvando e glorificando o seu nome. Mas para que isso venha acontecer, é preciso você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Que este dia seja o dia de mudança, o dia de aceitação. Que você abra o seu coração e deixe Jesus entrar, pois coisas grandes e maravilhosas Ele tem para você. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje, para todo sempre. Amém e amém.